Gente amada do meu coração, a paz. Tô aqui no Mato Grosso do Sul, antes que eu leve xingo. E a gente tá fazendo uma sequência de missão, de várias pregações, várias igrejas e várias visitas a fazendas e o povo que trabalha nas fazendas, que é muito comum isso, né? O trabalhador, ele trabalha numa fazenda e ele mora ali também. Então eles formam certos núcleos, né? Como se fossem pequenas cidadezinhas ali, de 10, 20 casas, e eles formam uma comunidade, e a gente vai e faz uma célula. É maravilhoso, é uma delícia. Eu tô muito feliz, obrigado, Jesus. E ontem eu ouvi um testemunho de um irmão muito amado, que a gente chama ele de Kika, e ele é casado com a Gleica, um casal lindinho demais, de Jesus, é muito gostoso de estar junto deles. E ele me deu uma lição, uma grande lição, que eu queria hoje trazer para você. Assim como Deus falou comigo através da vida dele, eu creio que vai ser muito importante para a sua vida cristã também. Eu gosto muito de uma teologia acadêmica, mas eu também gosto muito de uma teologia prática. Porque afinal de contas não adianta nada você conhecer toda a Escritura e não viver aquilo que você conhece. Hoje eu quero trazer para vocês uma lição que Deus me deu sobre vida cristã prática, que está baseada em Provérbios no capítulo 3, quando ele fala assim a partir do verso 5: não confie no seu próprio entendimento, nem se apoie na sua própria capacidade. Antes, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vereda é um negócio interessante. Você já foi para algum shopping, ou uma praça, ou algum condomínio, ou alguma casa que tenha um caminho de cimento no meio da grama? Você já viu que nós brasileiros somos especialistas em dar um jeitinho, né? Que em nome de Jesus esse jeitinho não seja algo de pecado, precisa corrigir essa cultura. Mas a gente tem essa tendência de buscar facilitar as coisas. A vereda é um grande exemplo disso, porque você vai ver um caminho de cimento para um lado e um caminho de cimento para o outro. E se a gente descobrir que tem um caminho mais perto, a gente atravessa por ali ao ponto que a grama fica marcada. Você vai ver que tem um caminho, mas tem um no meio que as pessoas fazem de tanto passar que fica até sem grama, fica um caminhozinho de terra. Isso é conhecido como vereda. O Senhor tem essa capacidade, esse poder de gerar caminhos onde não existem, mas que são caminhos que nos levam de uma forma muito mais fácil para o fim bom que Ele tem para as nossas vidas. Na célula de ontem, o Kika estava contando que ele e Gleica viviam em pé de guerra. Era um casal que vivia com brigas, era muita briga, era discussão, era desentendimento. E ele contou que antes de conhecer a Jesus, ele só ouvia falar de Jesus, mas ele ainda não havia se entregado a Jesus, sabe? Aquele negócio quando o Espírito Santo realmente muda a tua vida, isso ainda não tinha acontecido com ele. E ele chegou um dia e eles começaram a discutir, e ele conta que o coração dele sentiu uma vontade, de uma raiva, uma ira, que ele queria bater nela. Olha que absurdo, ele queria bater na própria esposa. E o coração dele tomado por aquela ira, e ele com aquela raiva, e ele, para não brigar com ela, ele saiu de casa e sentou numa cadeira na frente da casa deles, e ele começou a falar: Senhor, se o Senhor existe, Deus, se o Senhor está aí, fala comigo, me acalma, porque eu quero muito brigar com ela, eu quero bater nela. E ele conta, coisa linda, né? Até emociona. E ele conta que ele, sendo aquele cara, aquele peão, né? Aqueles se chamam assim de peão de boi, peão boiadeiro, aquele peão bruto, aquele cara que pega a vaca no laço, segura na mão, esse homem duro, turrão, que não chorava de jeito nenhum, de repente, inexplicavelmente, começou a chorar sem parar. E diz ele que sentiu uma paz e uma alegria e uma sensação que ele nunca havia sentido antes. Ele nunca havia clamado pela a presença de Deus. E naquele momento ele entendeu, não existe outro caminho. Se andar com Jesus é ter essa paz no coração, é Ele acalmar, inclusive a minha raiva, a minha ira, eu quero muito esse Jesus para minha vida. E é engraçado ver a esposa dele, a Gleica, contando que quando ele entrou em casa chorando sem parar, ele não conseguia parar de chorar.
E ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele, a presença de Deus. É assim que Deus ele faz. Quando ele chega, ele muda qualquer situação. O que ele me ensinou que eu quero trazer para vocês? Nós temos uma tendência de, como diz os Provérbios lá no capítulo 3, de confiarmos nos nossos próprios instintos, na nossa própria capacidade, na nossa sabedoria, na nossa força. E nós normalmente não entregamos para Deus as nossas decisões, se deve comprar ou vender, se deve ir ou não deve ir, se deve falar ou não deve falar, se eu devo responder desse jeito ou responder daquele jeito. A gente não entrega para Deus antes de reagir, ou antes de fazer, ou antes de decidir. A gente só entrega para Deus quando a gente decide, reage e fala e faz e dá tudo errado. Aí depois que deu tudo errado, depois que a viola foi pro saco, depois que o vaso quebrou, depois que o leite derramou, depois que a palavra maldita foi lançada, aí a gente busca a presença de Jesus. Senhor, vem e corrige aqui, porque, Senhor, deu tudo errado. Tá errado. Tá errado, não deveríamos fazer assim. Nós deveríamos, antes de decidir, antes de reagir, exatamente como Kika fez. Antes de ir lá e brigar com a esposa e tomar uma atitude que poderia, misericórdia, Jesus, ter resultado em ele estar preso até hoje, quem sabe? Misericórdia, encostar na mulher, e é impensável um homem encostar numa mulher e uma mulher encostar no homem também, no sentido de agressão. Mas se ele não tivesse parado e entregado ao Senhor os seus sentimentos, as suas decisões, as suas vontades, se ele não tivesse feito isso, ele teria reagido conforme a carne dele mandava. E aí ele ia estar colhendo, quem sabe até hoje, as consequências dessa decisão estúpida. Então a gente tem que mudar esse nosso modus operandi de viver. A gente tem que mudar essa mania que a gente tem de vai lá, faz, dá tudo errado, e aí a gente entrega na mão de Jesus o vaso quebrado e fala, Senhor, junta os caquinhos, por favor, e faz um vaso novo. Se você tomou uma decisão que deu errado, sim, apresente a Deus, confesse, clame misericórdia. Ele é poderoso para corrigir, para transformar maldição em bênção, ele é. Mas a partir de agora, faça diferente. A partir de agora, antes de reagir, antes de responder uma provocação, antes de dar vazão para a sua carência, para o seu excesso de fogo sexual, antes de você ir na sua excitação para gastar com o que não precisa, antes de você brigar com quem te cutuca a ferida, antes de você tomar uma decisão, antes de você aceitar, por qualquer motivo, apresente diante de Deus. Senhor, eis aqui, Pai, ó, eu tô com vontade de fazer isso, eu tô pensando em fazer isso, meu coração tá querendo fazer isso, eu tô com raiva disso, eu tô com carência sobre isso. Senhor, essa decisão, o que o Senhor acha? É da sua vontade? Pai, em nome de Jesus Cristo, tá aqui na sua mão, apresenta para Deus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fechar muitas portas. Muitas portas. Ele vai fechar, ele vai dizer não, ele vai tirar gente do seu caminho, ele vai mudar tudo o que você planeja. Mas para te colocar no lugar certo, para te colocar na rota correta. Não é porque ele é mau, mas ele está corrigindo a rota. Se é da vontade dele, você vai ver sinais acontecendo, você vai ver pequenos sinais acontecendo que te fazem entender que Deus está no negócio. Uma impossibilidade acontece, um milagre acontece, uma resposta vem, Deus usa um profeta, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de uma paz absurda dentro do coração daquele que é cheio do Espírito Santo. Pequenos sinais vão acontecendo, pequenas coisinhas que mostram que Deus está guiando você pelo caminho. Mas também Deus vai dizer nãos enormes. Tudo isso para evitar que você viva grandes decepções, que você viva grandes frustrações, que você viva grandes tristezas e colha consequências, às vezes, por uma vida toda que não havia necessidade nenhuma de acontecer. Então, a partir de hoje, vamos colocar em prática a lição de Kika. Antes de fazer qualquer coisa, apresentar diante de Deus. E a consequência disso passa a ser problema dele. Quando eu entrego a Deus, aquela situação se torna dele. Quando eu entrego a Deus, aquele problema é dele. Quando eu entrego a Deus, é ele que decide por mim. E em nome de Jesus, ele vai corrigir as suas veredas. Amo vocês, viu? O que eu mais quero do fundo do meu coração é que vocês vivam uma vida fantástica
em paz, em alegria, na presença do Senhor, manifestando a glória dele, pregando para as outras pessoas que Jesus é maravilhoso, salvando almas, tendo uma família ungida, abençoada, exemplo de Jesus nessa terra, com honestidade, com pureza, com alegria, e encontrar vocês um dia na glória para a gente dar um abraço e comemorar por toda a eternidade na presença do Senhor. Essa é a minha alegria. Apresente ao Senhor os seus caminhos, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireita as suas veredas. Sou o pastor Daniel Sade, eu amo vocês de verdade. Se esse vídeo foi bênção para você, marca alguém, compartilha, entra no canal, vamos fazer festa. Aqui a igreja é nossa e Jesus Cristo é o Senhor. Amo vocês.